A paz do Senhor. Pode se assentar aí, amados. Bom, fazia tempo que eu não sentia a sensação que eu estou sentindo hoje, viu? Mas é vontade de sair correndo daqui. Mas Deus é meu escudo, minha força, Ele vai me dar graça. Amém? Não é fácil, queridos. Eu estava dizendo para minha esposa dia desses que qualquer dia eu vou preparar uma palavra para ela, só para ela. Para fazer ela se emocionar, chorar, vou mexer com o emocional dela, fazer ela dar glória a Deus, aleluia. Mas aqui para a igreja eu não consigo. Aqui para a igreja eu só consigo trazer aquela palavra que Ele me dá. Então, tenha um pouco de paciência comigo. Porque o que eu vou falar hoje é algo que eu venho buscando muito para a minha vida. Pode crer nisso. E... Amém, querido? E Deus até já me mostrou o efeito disso essa semana. Nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo 7 do livro de Provérbios. A respeito de sabedoria. E eu tenho buscado muito isso para a minha vida. E faz um bom tempo já que Deus colocou essa palavra no meu coração. Culpa do pastor Marcos. Não sei se alguém se lembra aqui, faz tempo aí que ele falou que a gente deveria ler o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Quem lembra? Então, e eu fui ler, não que eu nunca tivesse lido o livro de Provérbios, mas aí... É assim, né? Quem é do louvor vê música em tudo. Quem prega de vez em quando vê um negócio diferente. Opa, isso aqui dá uma pregação. Então, é aqui que nós vamos, Provérbios capítulo 7. E eu peço que você abra teu coração. Deixe para ficar bravo comigo só no final, se você achar que deve. Tá? Mas agora eu queria que você orasse comigo e pedisse a Deus para que estendesse as mãos dele sobre mim também, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu estou aqui, Senhor, totalmente entregue, Senhor, à Tua vontade, para fazer a Tua vontade, Pai, para que seja falado somente aquilo que o Senhor quer que seja falado, Pai. Ó Deus, que eu seja usado como Teu vaso nessa noite, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua, mas que seja feita a Tua vontade, nada além disso, Pai. Tira de mim, não deixa que eu fale nada daquilo que o Senhor não queira que seja falado, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá. Provérbios capítulo 7. Está na King James, está na minha. Vamos lá. Filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã. E ao entendimento, considera teu parente próximo. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Amados, Deus coloca aqui a sabedoria, o conhecimento como algo muito precioso, algo que nós devemos
nos dedicar, que nós devemos buscar com todo o nosso ser, que nós devemos ter na nossa intimidade essa busca pelo conhecimento, pela sabedoria. Ele coloca como aquilo que nós temos de mais íntimo, né? No íntimo do teu ser, como a pupila dos teus olhos. Amarra os teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento considera teu parente próximo. Então é algo que nós devemos buscar com muita intensidade, que nós devemos dar muito valor a isso. E ele diz assim, que eles saberão nos manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Depois nós vamos ler aqui, a partir do verso 6, o provérbio, o texto, ele fala da história de um jovem que é seduzido por uma prostituta. Mas eu não queria que você acompanhasse essa leitura só com essa visão de um jovem seduzido por uma prostituta. Que você colocasse aí esse jovem, como você, como eu, sendo seduzido, ou pelo menos tentando, sofrendo o assédio das astúcias do maligno. Tá? Vamos colocar assim, que esse jovem aqui do texto somos cada um de nós. E que essa mulher que diz aqui são as ciladas, as astutas do inimigo, com as quais ele investe sobre nossa vida. E tudo que ele vai dizer aqui é o oposto da sabedoria. E ele fala, né, que a sabedoria vai poder nos livrar, nos manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Coisas terríveis, né? Pessoa leviana, pessoa que não... Eu tô com uma colinha aqui com algumas traduções, porque tem várias palavras aqui que é importante a gente saber o significado, né? O leviano é o indivíduo ou uma pessoa fútil, medíocre, não tem noção do que é prudência, sabedoria e ponderação, transmitindo a imagem de pessoa irresponsável. Essa é a tradução de pessoa leviana. Eu tive o cuidado de buscar o significado da palavra tal na Bíblia, não só no dicionário, tá? Então essa é a pessoa leviana. E a pessoa bajuladora? Depois você procura lá, tá? Significado de bajuladora na Bíblia. Fala assim: puxa saco. Quem bajula, adula, enaltece exageradamente alguém. Então, olha o tipo de pessoa, de gente, que a busca pelo conhecimento, pela sabedoria vai te livrar. Porque é terrível a convivência, né, com esse tipo de pessoa. Pessoa que não está nem aí para nada, que tudo tá bom, que tudo tanto faz, e que tudo não tem nada a ver. E o bajulador aí, no caso, quem nunca foi vítima de um bajulador? Eu já fui vítima, e é terrível, porque a gente sempre buscou fazer a nossa carreira lá no Corpo de Bombeiros, onde eu servi, de uma maneira íntegra. E passaram
vários comandantes ali no período que eu servi ali. Alguns ficavam um pouco tempo, outros um pouquinho mais. E com alguns a gente conseguia ter um bom relacionamento, com outros nem tanto. Mas a gente mantinha a nossa linha ali. Com um ou dois a gente conseguiu desenvolver uma amizade. Mas a gente sempre via aquelas pessoas que qual fosse o comandante, ele ia lá para bajular. E aí o bajulador, ele tem um objetivo, que é querer tirar vantagem. E quando alguém tira vantagem, alguém leva uma desvantagem. Então, assim, várias vezes eu fui vítima dos bajuladores aí por não ter essa aptidão de bajular ninguém. E a gente vê isso, né? A gente vê, a gente percebe. Tem bajulador na igreja, né? Tem pessoa que se aproxima do líder, do pastor. Mas glória a Deus que o líder, o pastor, ele tem o discernimento espiritual, né? Às vezes ele pode até meio que se deixar levar no lado humano, mas na hora que ele coloca a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo fala com ele. Mas lá fora não, lá fora o bajulador ele prejudica muita gente. Porque lá fora o bajulado, muitas vezes ele sabe que está sendo bajulado, que a pessoa é só bajulador, mas ele tira proveito disso. Ele tira proveito. E essa é uma das circunstâncias que a sabedoria, o conhecimento vai te livrar desse tipo de pessoa. Agora nós vamos partir a partir do verso 6, que é o momento que eu te falei que nós vamos entrar Na realidade é depois do 10, que vai falar da mulher, que eu não quero que você mentalize só como uma mulher, eu quero que você pense como ciladas do inimigo. Então diz assim, ó, a partir do verso 6. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos. Então vamos lá. Significado de incautos. Desprovido de cautela, de preocupação, de cuidado, desprevenido, imprudente, que não demonstra malícia ou perversidade, crédulo, aquele que é desprevenido e ingênuo. Então esse é o incauto. Vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Então, o grupinho que estava ali já era de incautos. Sem cautela, sem preocupação, desprevenido. E aí no meio deles tinha um deveras sem juízo. Se você analisar, é o tolo. É o tolo, né? Ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia. Caíam as sombras do entardecer. Rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outro nas praças. Em cada esquina se detém à espreita de sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa a carne dos sacrifícios de paz, que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo saí ao teu encontro a buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. Gozemos os prazeres do amor, pois o meu marido não está em casa.
partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Olha, veja bem. A mulher aqui, que eu quero que a gente trate como qualquer tipo de cilada, de investida do inimigo contra a nossa vida, usa de todas as artimanhas, todo tipo de sedução. Mas, se você prestar atenção lá no começo do texto, já era um grupo de pessoas incautas. E ela pegou quem? O mais sem juízo. Ou seja, pegou o mais tonto. Aquele que estava procurando. Porque diz lá no verso 8, ó, ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Então, às vezes a pessoa passa por uma situação, leva uma investida, cai numa cilada. Mas às vezes é porque procura. Estava dizendo aqui, ó, ele ia e vinha em frente à casa da mulher. Estava procurando e achou. E quem que era esse? No grupinho dos sem juízo, ele era o mais sem juízo. Ou seja, era o tolo. E essas investidas, essas seduções do maligno que vem sobre nós, elas vêm recheadas de coisas horrorosas. No verso 14, a mulher diz assim, ó, eu tenho em casa a carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Então ela está seduzindo um homem para levar para a casa dela, para levar para a cama dela, e ela quer colocar como parte disso a carne dos sacrifícios de paz que preparei para cumprir os meus votos. Ali em Levítico 15, se puder colocar, Levítico 15, a partir do verso 28, essa carne fazia parte de um sacrifício que a mulher fazia, porque pela lei, após o período menstrual, ela tinha que se resguardar por mais 7 dias e depois oferecer um sacrifício. E ela estava querendo usar disso para fazer parte do banquete ali, da noite de amor, para a qual ela queria levar esse jovem. Olha lá. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias, e então será considerada pura. 29. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. 30. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, na presença de Yahvé, o Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Olha o que ela estava querendo colocar no meio da orgia. E o tonto lá estava entrando. Estava entrando não, entrou, caiu. Foi participar. Diz também, né? Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Se eu tiver as escondidas, eu posso fazer. Não tem problema. Ninguém está vendo. Então, tipos de situações, de seduções que pode vir contra a nossa vida.
Mas se a gente estiver firmado na busca do conhecimento, da sabedoria, a gente vai saber resistir. A gente vai saber dizer não, né? Nós vamos estar fortalecidos. Ele vai nos fortalecer. No verso, a partir do 21. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu com a lisonja e volúpia de seus lábios, o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que corre em direção à emboscada. Então aqui já começa a surtir o efeito daquele que cedeu à sedução. Aquela frase, a carne é fraca. Não tem nada disso, irmãos. Se a gente está buscando conhecimento, buscando a sabedoria, a gente está fortalecido. Eu posso cair amanhã. Mas se cair, eu vou ter plena consciência que caí porque fui tonto. Porque abdiquei do conhecimento, da sabedoria de Deus. Porque o conhecimento você adquire através de estudos, de ensinamentos. Mas conhecimento não quer dizer que nós somos sábios. Por ter conhecimento não quer dizer que somos sábios, né? A sabedoria, ela requer um pouco mais. A sabedoria, ela requer renúncia, requer sacrifício e disciplina. Tem aqui em Provérbios 1, no verso 2 diz assim, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria. Eu estou em Provérbios 1, falei o versículo 2, agora o 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, a sabedoria, ela requer mais do que conhecimento. A sabedoria é quando eu pego o meu conhecimento e faço uso dele para praticar boas ações. A sabedoria, ela está ligada ao temor que eu tenho do Senhor. Então, com o meu conhecimento e com o temor que eu tenho do Senhor, eu tenho atitudes sensatas, prudentes. Isso é ter sabedoria. Sabedoria não é decorar um livro, não é decorar a Bíblia, não é... Sabedoria é ter o conhecimento e fazer o bom uso do conhecimento. Quantas pessoas cheias de conhecimento que estão fazendo coisas horríveis, né? Então a sabedoria, ela está ligada a algo divino. Ser sábio não significa apenas ter conhecimento. Significa saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. O sábio não só observa os fatos, mas consegue compreender o que é correto e justo e escolhe fazer o que é melhor. O conhecimento é o ato ou efeito de conhecer como resultado de processo de aprendizagem. Só isso. A sabedoria não. É você saber usar o conhecimento para as coisas corretas. Então o jovem aqui
se ele já não tinha muito conhecimento, faltou também sabedoria. Porque a hora que ele cedeu à tentação, diz lá, sem refletir, no mesmo momento, a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que corre em direção à emboscada. 23. Até que uma flecha lhe atravessasse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Então foi um momento ali de distração, de estar onde não deveria estar, de estar procurando o que não deveria procurar, e acabou achando, e quando achou, cedeu, e é o momento que cedeu, uma atitude que lhe custará a vida. Atitude do quê? De tolo, de insensato, de alguém que não buscou o conhecimento e a sabedoria. Sexta-feira eu fui na formatura da minha filha, formatura de colegial, 3º ano, nem sei como que se fala, mudou tudo, né? 9º ano. Mas enfim, agora ela vai para a faculdade. E aí teve um professor lá, que foi escolhido como paraninfo, que fez um discurso. E ele falou algo que eu fiquei pensando sobre aquilo. Falei, mas é um negócio um pouco pesado para falar numa formatura dessa, para adolescentes de 16, 17 anos. Mas ele falou que eles iriam para a faculdade para eles procurar ser os melhores, estudar para ser os melhores. E aí a frase que ele falou que me chocou foi o seguinte: porque o mundo é muito cruel com os incompetentes. A hora que eu ouvi aquilo, eu falei, poxa vida, adolescentes, né? O mundo é muito cruel com os incompetentes. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mas aí depois, eu comecei a meditar realmente naquilo, porque me incomodou. Mas aí a gente vê que na Bíblia, está dizendo o tempo todo, seja forte, seja corajoso, não desanime. Quem não faz isso, se torna o que na vida? Um incompetente. Quem não tem força, quem não tem coragem, quem desanima, se torna o quê? Incompetente. E é a realidade, o mundo ele é cruel com os incompetentes. O professor, depois eu dei razão para ele. O que falar para uns adolescentes que estão se formando agora, né? Porque é isso. Então, quando a gente buscar o conhecimento, a gente precisa realmente buscar a sabedoria, buscar de todo o coração, no íntimo do nosso ser, como diz a palavra aqui. E se você pegar o texto aqui, do verso 1 ao 5, são conselhos, né? Conselhos que ele dá para a gente se manter longe dessas situações. Aí do 6 até o 23, ele narra a história da sedução. E agora nós vamos, do 24 ao 27, ele encerra o capítulo novamente com os conselhos, né? Ele faz a conclusão da história com mais alguns conselhos. Então, verso 24. Agora, portanto, filho, dá-me toda a tua atenção e inclina os teus ouvidos
as minhas palavras experientes. Não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas, e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Então, amados, ele coloca mais 4 versículos aqui, com mais alguns conselhos, né? Dá-me toda a atenção, filho meu, inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Palavra é o que não nos falta, irmãos. Palavras de sabedoria é o que não nos falta. Não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram suas vítimas e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. No contexto aqui, pode até ser que ele está falando mesmo da casa da mulher, porque a pena para o adultério era a morte, né? Mas a palavra diz que o salário do pecado também é a morte. E nós não estamos só colocando a situação do jovem com a mulher. Então, são conselhos para nós aqui, né? Para a gente não permitir que o nosso coração se desvie e nem que fique vagueando por aí, porque a gente pode ter esse resultado de morte espiritual, em razão de um pecado que às vezes a gente pode procurar, se não tiver zelo na busca do conhecimento e da sabedoria. Mas nem tudo está perdido, irmãos. A gente tem palavra para tudo. E eu peguei um texto que eu queria falar aqui, logo que me veio essa palavra. E aí, acho que daí 1 ou 2 cultos, o pastor Veronese citou ele aqui na escola bíblica ou no encerramento do culto. Aí passou um tempo, ele falou de novo. E depois falou na reunião que nós tivemos quinta-feira com os diáconos. Eu falei, meu Deus, quem ouviu ele falar 3 vezes desse texto vai falar, pô, ele está copiando o pastor. Mas eu levo pelo lado que é uma direção de Deus. Coloca lá para nós Lucas 22, a partir do verso 31. A gente já conhece o texto, porque às vezes é uma palavra meio difícil de ministrar, e tudo que eu queria era ter sabedoria para poder ministrar melhor uma palavra como essa. Mas às vezes é difícil também para receber, porque muitas vezes a gente se considera prontos, a gente não se considera na condição de ouvir uma palavra assim. Mas Pedro também pensou que estava pronto. E Pedro estava junto com Jesus, né? Pedro estava lado a lado com Jesus, ele estava vendo todas as maravilhas, ele estava recebendo o conhecimento diretamente da fonte.
de andar junto, de ver. E olha só o que diz o texto: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes negarás que me conheces. Nós sabemos o final dessa parte da história. Pedro achou que estava pronto. Falou: deixa comigo, Senhor. O que é isso? Né? Nem fala um negócio desse. Eu estou pronto para ir contigo em qualquer lugar ou até a morte. E nós sabemos o final dessa parte da história. Mas glória a Deus que nós temos um Deus poderoso, maravilhoso, que é longânimo e nos perdoa, nos dá outras oportunidades. E Pedro teve a oportunidade de mudar o final da sua história. Então, quando a gente diz que o pecado nos leva à morte, mas Ele sempre nos dá outra oportunidade de mudar o final dessa história. Pedro teve essa oportunidade. E foi lindo, maravilhoso o que Deus fez na vida de Pedro depois disso tudo. Experiência que ele teve com Jesus e a maneira que Pedro foi usado. Né? Grande evangelista, grande conquistador de almas. Então, não tem nada perdido. Mas a gente precisa saber reconhecer quando a gente precisa dar um passo atrás, repensar se o caminho que nós estamos trilhando realmente não está tendo nenhum desvio, né? Coloca Provérbios 28, verso 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Não tem punição eterna. Não tem morte espiritual eterna. É reconhecer, confessar e abandonar e deixar. Recebe toda a compaixão de Deus. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Não é eterno, irmãos. O resultado do pecado, do vacilo, ele não é eterno. Tem perdão, tem compaixão, tem purificação. Tem conforto, tem consolo. Mas tem que ter humildade. De reconhecer, de se alinhar. Provérbios 1, 32 e 33. Pois a imprudência dos nécios, o nécio é outro tipo de tonto, os matará. E o falso bem-estar dos insensatos
os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Nós temos aonde buscar, amados. Nós temos ouvido palavra, ensinamento. De tudo que nós precisamos, nós temos ouvido aqui. Só que nós precisamos dar ouvido. Não é só ouvir. Dar ouvido. Ouvir, receber, né? E praticar. Esse que é o princípio básico, né? Porque ouvir. Se a gente não colocar em prática, se a gente não vai surtir efeito. E nós temos essas oportunidades aqui. Para encerrar, 1 Pedro 5, de 5 a 11. Primeira Pedro 5. Aqui é uma receita para a gente não cair nas tentações, para a gente se livrar das ciladas e ter o discernimento e tudo o que precisamos. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Olha, não é uma coisa particular nossa, minha. A palavra diz que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Está passando por luta, por tribulação, está passando por uma tentação. Não é só você, não sou só eu. Tem muita gente passando por isso. Mas nós temos que resistir, permanecer firme na fé. 10. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vai passar, irmãos. Vai passar. É um período curto de tempo. Vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Amados, nós nunca ouvimos aqui que seria fácil. Nós nunca ouvimos e nem lemos, nem temos na nossa palavra que seria fácil, que não teria luta, que não teria tribulação, que não passariam por provações, por investidas do inimigo sobre a nossa vida. Faz parte. Mas nós temos
nós temos a fonte do conhecimento e da sabedoria. E se a gente souber fazer uso disso, nós vamos estar firmes para poder resistir a essas investidas. Eu meditei bastante nisso. E essa semana, depois que eu falei, eu me toquei que essa palavra estava fazendo efeito já na minha vida. Porque a gente está passando por uma situação de alguns conflitos assim, de coisa de família, que um falou, o outro falou. Eu sei que vocês não sabem o que é isso, porque é só na minha família que tem essas coisas, né? Mas eu falei com a minha esposa essa semana. Falei, olha, nós vamos precisar a começar a aprender a lidar com isso com sabedoria. Esse tipo de coisa que soa mal aos ouvidos, que não agrada, a gente vai ter que fazer de conta que não ouviu. Porque nós precisamos conviver com essas pessoas. E se a gente ficar dando ouvido a essas coisas, daqui a pouco a gente não vai conseguir conviver. E assim, talvez para você isso não signifique muita coisa, porque quase ninguém aqui me conhece bem. Mas assim, é muita coisa isso para mim, irmãos. Para mim já é muita coisa. Dizer que eu vou ouvir um desaforo, mas eu vou lidar com isso, com sabedoria, para poder conviver e poder conviver bem. Então é um exercício constante. É um exercício constante. A cada dia a gente aprende um pouco. A cada dia a gente aprende uma coisa nova. Mas a gente precisa estar aberto para deixar Deus fazer a transformação. Deixar agir, fazer a mudança. E fazer o conhecimento se transformar em sabedoria. Mas sabedoria requer esforço, renúncia e disciplina. Lá em Provérbios 1, verso 2 e no verso 7, ele fala de disciplina. Então, não é fácil, né? Às vezes a pessoa acha que disciplina é coisa de militar. Militar não inventou disciplina, não, só copiou. Copiou bem. Porque pode falar o que for, pode torcer o biquinho. Tem gente que não gosta. Aliás, crente que não gosta de militar tem que se converter, hein, gente? Ou senão você rasga Romanos 13 da tua Bíblia, né? Porque é um povo que funciona. Mas eles não inventaram a disciplina, não. Está aqui na Bíblia. A disciplina. Então nós temos que ser disciplinados para a gente conseguir obter o conhecimento e a sabedoria, não é? Eu falo dos militares porque eu sou ainda, né? Eu ainda tenho a minha funcional lá. Não estou mais na ativa, mas é uma instituição que funciona. Passa governo, sai governo, acaba ministério, acaba um, cria outro. Os militares estão lá. Passou por um governo que tinha uma rixa com os caras, né? Por problemas do passado. Resolveram humilhar os caras. Vamos pegar o exército para fazer rodovia. Aí puseram os caras lá debaixo do sol quente para fazer rodovia. O que os caras fizeram? Uma rodovia muito melhor do que as empreiteiras faziam. Muito mais barato. E num tempo muito menor. Aí falaram, não dá, com esses caras não dá. Estão descobrindo que a nossa rodovia é pior, mais cara e demora mais para fazer. Mas é porque é disciplina. Disciplina. É para fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui. É para chegar a tal hora? Chega a tal hora. E está na Bíblia. Não foram eles que inventaram.
Eles copiaram, mas copiaram bem. Por isso que funciona. Então, para funcionar na nossa vida também, nós temos que ser disciplinados também. Nada que é feito de qualquer jeito funciona. Tudo requer esforço, renúncia e disciplina. A minha esposa tem um primo médico. Ele é médico da UTI de Araçatuba. Aí ela fala assim que quando eles eram tudo da mesma idade, tinha um monte de primo lá da mesma idade, o avô dela tinha um quintal com bastante árvores frutíferas. E eles iam todos para lá brincar. E esse daí não, esse daí ele ficava estudando. Ele brincava menos que os outros, estudava mais. Hoje ele tem poucos anos aí de... Poucos não, né? Tem alguns anos aí de formado, já trabalhando, mas é férias na Europa, só... Hoje ele está brincando de verdade, né? Nas férias. Mas ele tinha o quê? Disciplina. Imagina 10 primos da tua idade brincando, um monte de terra, subindo em árvore e você estudando. Disciplina, irmãos. Como eu disse, é o que eu tenho buscado para a minha vida. Inclusive aqui, tá? Me disciplinar mais no tempo que eu vou dedicar, de como eu vou fazer. Inclusive isso, eu tenho me cobrado, tá? E se você ficou bravo comigo, eu vou fazer um desafio para você. Leia o livro de Provérbios. Se você ler o livro de Provérbios e não pensar que algumas vezes na tua vida você fez papel de tonto, que eu usei essa palavra aqui, né? Porque eu, no livro de Provérbios, eu olhava, meu Deus, está dizendo que a pessoa que faz isso aqui é tonta. Eu já fiz isso aqui, já fui tonto na vida. Leia. Leia o livro de Provérbios. Se você não achar nenhuma passagem aqui que te fazer você chegar à conclusão que você já fez papel de tonto na vida, aí você pode falar comigo que eu vou te pedir perdão. Se você achar alguma, tá tudo certo. Tá bom? Se você não achar nenhuma, eu te peço perdão, mas leia o livro todo. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para entregar essa noite. E eu vou para casa tranquilo, porque eu entreguei. Amém? Passa a palavra para o pastor Marcos. Ele não quer nem vir aqui. Meu Deus, ele não quer nem vir aqui. Fica de pé então, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, nós estivemos aqui nessa noite, Senhor. Nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor. E eu creio, Pai, que nós recebemos a palavra do céu que o Senhor mandou para nós, Pai. Porque eu recebo essa palavra para a minha vida, Pai. Porque eu quero, Senhor, ser mais disciplinado. Eu quero buscar mais o Teu conhecimento. Eu quero buscar da Tua sabedoria, Senhor. Para que eu possa andar nos Teus caminhos e não me desviar deles, ó Pai. E não ser conduzido para o caminho que leva para a morte espiritual, Pai. Mas eu sei que se isso acontecer, mesmo assim, o Senhor é um Deus que tem perdão, que tem misericórdia, Pai. Mas eu não quero chegar a esse ponto, Pai. Por isso eu levo essa palavra para a minha vida hoje, Pai. Assim como ela já tratou comigo, que ela continue tratando, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Eu te agradeço por mais essa oportunidade em nome de Jesus. Despede a Tua igreja, Pai. Leva Teu povo em paz. Que tenhamos um resto de semana produtivo, nas Tuas bênçãos, debaixo da Tua proteção, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.